Irmãos, hoje não tem mensagem, tá? Está aberto porque o alimento diário dessa semana ela é autoexplicativo. Então eu gostaria muito que os irmãos que desfrutaram a semana venham aqui na frente compartilhar. Nós vamos cantar, nós vamos compartilhar, cantar. Hoje vamos exibir a Cristo, cada membro. Enquanto isso, depois quem vai partir o pão já vai preparando. Quer dizer, hoje não tem agenda não, tá? Amém. Vamos deixar o Espírito livre. Canta junto com os irmãos, às vezes o coração está distante, né? Não conseguimos exercitar todo o Espírito, fazemos como se fosse uma obrigação espiritual para amenizar um pouco a nossa consciência. Viemos para a reunião, depois voltamos para casa, sem muita mudança. Né? Eu penso assim que nós pagamos preço para chegar em todas as reuniões, sejam as reuniões grandes, as reuniões pequenas, todas as reuniões. Irmãos, o Senhor quer fazer alguma coisa mais útil conosco, né? Então, irmãos, nós não podemos nos contentar em apenas fazer aqui um pouco de... Nós não estamos fazendo teatro, não estamos fazendo nenhuma performance para os outros verem, não é assim? Então, irmãos, eu tenho orado ao Senhor, o Senhor nos dá realidade. Em cada reunião nós tenhamos realidade, né? E nós estamos aqui, irmãos, possamos viver cada minuto numa reunião intensamente, cada reunião tenha sido útil para mim. Eu volto para minha casa realmente cheio do falar do Senhor, cheio do Espírito. Então é necessário, irmãos, que cada um de nós, quando entramos numa reunião, nós darmos tudo de nós também, né? Às vezes nós chegamos, é comum nós chegarmos frios. Por isso que nós temos instrumentos, nós temos ferramentas como cantar, né? Falar e cantar hinos, temos ferramentas como orar e ler, temos todo tipo. Essas ferramentas, irmão, não devem ser nosso apoio como um cajado para uma reunião e sai de uma reunião, nós ficamos apoiados em cajado sem ter usado o nosso espírito. Né? Não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer. Então, assim, cada um que está aqui, irmãos, é um protagonista dessa reunião. Não espere que um outro irmão responsável seja um protagonista. Você é protagonista. Né? Nós, irmão, não vamos deixar... Vamos perguntar para o Senhor, qual é o meu papel nessa reunião? Eu não quero ser um mero espectador lá na arquibancada. Eu quero ser protagonista. Eu quero jogar, né, nessa manhã o jogo da vida, não é isso? Então, assim, se a gente puder, irmãos, em cada reunião restaurar isso, o Senhor vai nos restaurar. Isso é permanecer na videira. Irmão, não adianta esse ano 2016, vamos produzir fruto e tal, mas se a gente não permanece na videira, nas reuniões, que é o melhor momento a permanecer na videira, a gente não usa esse momento a permanecer, mas como é que nós vamos produzir fruto? Não é verdade, irmãos? Vamos aproveitar. Hoje de manhã, os nossos adolescentes estão na Cesareia de Filipe, os jovens que cuidam deles também estão lá, outros irmãos viajaram por causa do feriado prolongado, né? Nós somos em poucos, mas, irmãos, esses poucos vão fazer ferver essa reunião. Né, ferver no espírito, com realidade. Eu saio daqui, Senhor, eu não entrei nessa reunião, nem saí da mesma maneira. Né, que o Senhor possa, né, usar cada um de nós, né, para que essa reunião seja intensamente vivida por todos nós. Né? Nós vamos cantar algum hino, alguma coisa, vamos aproveitar. A estrofe 8. A estrofe 8, vamos proclamar e orar, ler a estrofe 8. Não pediu hino ainda. O hino 404. Não falou o número ainda. Desculpa, então o hino 404. Hino 404. Vamos usar o estrofe 8, a sugestão do Melo. Vamos usar a estrofe 8 para a gente viver intensamente. Né? Não vamos também cantar por cantar. Vamos cantar tocando no conteúdo, né, na realidade da palavra, tá bom? Vamos juntar em pequenos grupos, vamos dar liberdade para o Espírito. Se eu te der para sair, para pular, para cantar, para fazer, né? Não vamos ficar presos não, amém? Senhor Jesus. Comodismo com o meu ninho, tenho ficado incomodada. E eu ouvi uma palavra falando que nós precisamos, eu preciso viver intensamente. Ler a Bíblia de maneira intensa, participar das reuniões de maneira intensa, porque quando eu fui transportada do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, não é eu ficar com o pé aqui e quando acabar a reunião eu vou para o meu viver, ligo a televisão, não que não tenha mais
o meu alvo tem que ser intensamente viver Cristo. E João vivia tão intensamente Cristo, que ele deitou no peito do Senhor, era um irmão muito amado, que mesmo isolado na ilha de Patmos, para mim talvez seria um motivo para eu murmurar contra o Senhor. Não, ele tinha um viver tão intenso com o Senhor, que ele diz, aquele que nos ama, aquele que me ama, e é isso que eu quero sentir, aquele que me ama, eu quero mudar o meu viver, um viver intenso com o Senhor, para o Senhor, e exibir Cristo, assim eu vou frutificar. Amém. Tem mais exibidos aqui? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando o irmão começou a falar, o irmão Pedro começou a falar, eu vi o efeito da palavra que o nosso amado falou a semana passada. E essa semana, a semana inteira, essa palavra ferveu dentro de mim. Né? Uma palavra com vida, uma palavra com poder, uma palavra com autoridade. Senhor Jesus, irmãos, nós realmente não podemos ficar na mesmice. Eu tenho o hábito de escrever o que os amados vão passando, né? E essa palavra ferveu dentro de mim. Irmãos, eu quero falar que até ontem de noite na reunião, essa palavra teve efeito. Senhor Jesus, é isso que a palavra tem que acontecer conosco, né? Senhor Jesus, né? Nós fazer essa palavra borbulhar dentro de nós e não ficar simplesmente dentro de nós. Essa palavra tem que atingir o nosso semelhante. Ela tem que atingir o nosso próximo. Senhor Jesus, né? E quero falar para o irmão, não para a glória do irmão, mas para a glória do Senhor no irmão. Que a palavra que o irmão falou, ela ferveu dentro de mim a semana inteira. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos que ainda nos arrepender muito diante do Senhor, né? Nós nos exibimos poucos. No espírito, estou falando. Quantas vezes as pessoas olham para a gente e veem o Vilmar Cristo, Vilmar transformado. Então, irmãos, vamos abaixar nossas cabeças e realmente nós temos que nos arrepender e pedir para o Senhor que nos ganhe mais, né? E aquilo que Pedro falou, e o melhor lugar, irmãos, é aqui com os irmãos, hein? Para ganhar vida e ser fortalecida. Então, abaixa a cabeça e realmente o hino fala aqui, ó, a igreja seu sobejo dar e Cristo exibir. Tem tanta coisa esse hino aqui, ó. Irmãos, como ainda nós estamos distantes, precisamos ganhar do Senhor. Então, fale você com o Senhor agora nesse momento. Precisamos nos alimentar mais. Queria pedir agora, se o irmão não é como o Vilmar, não tem força, precisa de oração, para realmente ter uma vida mais consagrada ao Senhor, vem aqui na frente, vou pedir para o Pedro orar pela gente, o André. Vem, irmão. Sei que você não tem força, irmão, que precisa realmente de oração, para sair daqui fortalecido, ganhar mais do Senhor. Vamos pedir uma oração aqui. Fala que se nós queremos fazer desse ano um ano de vida frutífera, nós temos ramos frutíferos, é necessário, irmãos, muita oração e jejum. E se nós continuarmos a viver da maneira como nós vínhamos vivendo, como nesses últimos anos, nós não temos dado fruto suficiente. Temos que nos arrepender diante do Senhor. Então, se nós continuarmos dessa forma, nós não vamos produzir fruto em 2016 para o Senhor. Então, alguma coisa no nosso interior tem que mudar. Então, eu acredito que todos nós, sem exceção, todos nós temos desejo de dar fruto. Né? Ninguém quer ser um ramo infrutífero, todos querem dar fruto. Então, irmãos, vamos pedir para o Senhor que realmente, ainda tem tempo, irmãos, nós estamos, apesar de estarmos já no final de maio, nós ainda temos 7 meses, né? 7 meses pela frente. Mas se nós realmente, como a irmã disse, vivemos intensamente esses 7 meses, sem fingimento, né? sem obrigação, sem fazer teatro nas nossas reuniões, mas tudo fazemos com realidade. No nosso viver diário, fazemos com realidade. Irmãos, eu acho que dá tempo, né? Dá tempo ainda nós produzirmos fruto para o Senhor, pelo menos fazer 2 deles frutos permanentes,
que permaneçam na vida da igreja. Então eu acho que eu tenho que começar por mim mesmo, me arrepender, né, diante do Senhor. Que tal, irmãos, hoje, embora não sejamos muitos aqui, nós representarmos a igreja, pedir para o Senhor, primeiro perdão, né, pela nossa falta de dar fruto, e também nossa vida igreja não tem sido o suficiente para o Senhor nos usar. Eu já disse, né, que essa 4 semanas atrás eu estive nos Estados Unidos, passei por North Carolina do Norte, ali visitei museu do Billy Graham, foi um grande evangelista do século passado, e ele alcançou quase que todos os continentes, e vamos dizer assim, o cristianismo mudou depois dele, né? Muitas denominações surgiram depois dele, só que hoje a situação de novo envelheceu, né? E hoje é a nossa vez de pregar o evangelho do reino. Irmãos, se nós não tivermos essa mesma paixão que ele tinha para pregar o evangelho da graça, irmão, nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão de pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada. Irmão, o Senhor precisa de nós, paixão pelo evangelho, amor pelas almas, amor para pastorear as ovelhas, que é a tônica desta semana, né? Nós precisamos cuidar das pessoas, irmãos. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão castigadas, as almas das pessoas estão angustiadas, em depressão, não é mesmo, irmãos? Esse mundo castiga o homem, e nós estamos aqui, irmão, para salvar essas pessoas, não só salvar do inferno, mas salvar dessa vida, né, miserável, mas trazer para um lugar que é a vida da igreja, as pessoas viverem a vida da igreja de uma maneira aprazível, cheia de paz, amor, né, alegria. Irmãos, é isso essa é a nossa missão, pedimos para o Senhor, sejamos poucos, embora sejamos poucos, pedimos para o Senhor poder nos usar. Então, eu queria pedir, irmão, com muita solenidade, aqueles que conseguirem se ajoelhar, vamos ajoelhar, aqueles que não conseguirem sentar-se numa cadeira, né? As irmãs mais idosas ficam sentadas numa cadeira. Vamos primeiramente, cada um de nós, nos arrepender diante do Senhor. Depois eu termino com uma oração, né? Cada um orar, amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pelos anos infrutíferos. Senhor, apesar, Senhor, estamos aparentemente bem, Senhor, vivendo a vida da igreja, Senhor, mas nós estávamos sendo uma vinha, onde o Senhor vem buscar fruto e não encontra fruto no nosso meio. Senhor, perdoa-nos, Senhor. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a nos arrepender, Senhor, desses anos, Senhor, ó Senhor, que os gafanhotos estão devorando. Não queremos mais, Senhor, perder mais esses anos, continuar perdendo anos. Senhor Jesus, já que o Senhor nos escolheu, ó Senhor, pregar o evangelho do reino, nós não queremos que essa missão passe de nós e vá para outro povo. Senhor Jesus, nos arrependemos diante de Ti. Ó Senhor Jesus, Senhor, queremos, Senhor, ainda, Senhor, Teu Espírito nos unja, Teu Espírito, Senhor, desça sobre nós, oh, nos dê poder, oh, Senhor, nos encha por dentro, oh, de encargo, oh, põe fogo do Evangelho, oh, fogo pelas pessoas, amor pelas almas, ó Senhor Jesus, queima dentro de nós, queima o verdadeiro fogo, ó, fogo do Evangelho, fogo do Espírito, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, não nos deixe, Senhor, ainda continuar vivendo nessa mornidão. Senhor Jesus, tira toda a frieza, toda a mornidão do nosso coração, dá-nos um coração quente. Ó Senhor Jesus, paixão pelo Evangelho, paixão pelas Tuas coisas, ó entusiasmo, ó Senhor, para apacentar, pastorear as ovelhas. Oh, não queremos ver as pessoas, Senhor, aos nossos lados caírem, Senhor, ou viverem, Senhor, angustiadas, e nós como que nada estivesse acontecido. Senhor, não queremos ser como aquele sacerdote, ou aquele levita, que desceram, Senhor, olharam ao largo
daquele que foi castigado, Senhor, pelos salteadores. Senhor, nós queremos ser como o Senhor, que é o bom samaritano. Oh, Senhor, compadecer-se das pessoas desse mundo que hoje estão sofrendo debaixo do governo ilegítimo de Satanás, debaixo de tanta corrupção, tanta violência, oh Senhor, tanta angústia, tanta ansiedade. Senhor Jesus, salva-nos primeiro e faça de nós, Senhor, aqueles que apacentam, pastoreiam as tuas ovelhas, que estão como ovelhas sem pastor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, toca nosso coração, ó, tira a frieza do nosso coração. Ó Senhor Jesus, queremos, Senhor, entregar a Ti, Senhor, que cessem aqueles anos magros, que possam vir, Senhor, anos de fartura, anos, Senhor, que tem fruto para Ti. Ó Senhor, que esse evangelho, Senhor, seja pregado realmente a toda a terra habitada. Usa-nos, Senhor, não deixe a igreja de São Paulo de lado, não nos deixe de lado. Ó Senhor Jesus, queremos ser esses ramos frutíferos, esses ramos que permanecem na videira. Ó Senhor Jesus, abençoa todos que estão aqui, Senhor, estão ajoelhados, humilhados na tua frente, na tua presença. Ó Senhor, lembra do coração de cada um. O Senhor disse que o Senhor é aquele que habita a eternidade. O Senhor também está no coração contrito, coração compungido. Senhor, certamente está nesse momento aqui. Lembra-se de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, queremos ser frutíferos daqui para frente. Todas as nossas reuniões, Senhor, serem intensamente vividas no Espírito, tenha realidade. Não queremos mais fazer encenação teatral em nada que fazemos. Ó Senhor Jesus, tudo tem a realidade. A nossa vida tem a realidade. As nossas famílias sejam mudadas. A nossa vida toda seja mudada. A nossa vida profissional, nossa vida social, vida familiar, conjugal, pais e filhos, também a vida da igreja. Senhor Jesus, daqui para frente tudo faça sentido. Não deixe nenhum de nós, Senhor, a ficarmos sem fazer nada, Senhor, sem funcionar adequadamente como membro do corpo. Abençoa-nos a todos. Ó Senhor Jesus, abençoa todos esses corações contritos. Ó Senhor Jesus, se alguém aqui tem problemas ou de doenças, Senhor, usa esse momento também para curar. Se alguém tem doença na emoção, doença na alma, também usa esse momento. Senhor é o pastor de ovelhas, Senhor é pastor e bispo da nossa alma. Cura a nossa alma. Ó Senhor Jesus, aqueles que estão sofrendo no meio da crise, Senhor Jesus, Senhor, lembra desses. Ó Senhor Jesus, também faça o Senhor, enche o Senhor contigo mesmo. Enfim, Senhor, todos nós queremos sair daqui, Senhor, curados por Ti, curados internamente, curados externamente. Cura a Tua igreja. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Que tal, irmãos, ajoelhados ainda, vamos cantar Se o Meu Povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua vida. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Só as irmãs. Ó Senhor Jesus, se humilhar, orar e me buscar. A realidade. Então, quando cantou aqui a questão de exibir, mas não precisamos ser exibida, não. Nós precisamos exibir. Exibir o nosso Senhor. Oh, aleluia! Então eu falei, Senhor, eu quero falar, mas não de mãos vazias. Sabe, irmãos?
Na minha casa tem reunião de oração todos os sábados, 5 horas. Eu e meu esposo, ele não está aqui, mas se ele estivesse aqui também estaria testemunhando. E a nossa batalha, irmão, é para os nossos vizinhos da rua, é para os nossos irmãos, é para o amigo na onde eu trabalho, é no WhatsApp. E nós estamos pregando constantemente. E essa questão que o irmão falou de oração e jejum, irmão, é o segredo. Porque Satanás, ele teme o jejum e a oração, irmãos. Porque sabe que ali ele vai ser derrotado. Porque ele que segura a gente, segura as pessoas, para não vir para esse lugar tão maravilhoso e aceitar o Senhor. E nós tínhamos uma família lá, irmãos, e nós começamos, eu e minha esposa, a orar e jejuar. Orar e jejuar. E aquela porta estava fechada, nós não conseguíamos ir lá. Quando foi um dia eu passando, porque eu vou, irmãos, eu levanto, meu trabalho agora é para o Senhor. Eu vou visitar irmãos, está escrito na lição de hoje, mas eu já estou praticando, irmão, o que está escrito. Eu telefono, eu vou atrás, eu vou visitar, né? Então, o que aconteceu? Nós começamos a orar e jejuar por essa família. Sabe o que aconteceu? Eu fui visitá-lo, foi difícil, porque eles me enfrentaram lá, porque eles conhecem a palavra. Eles me enfrentaram até com a palavra lá falando, mas eu disse, não é eu, está escrito. Não é eu, está escrito. Irmão, aí eu falei para eles, vamos fazer o seguinte, vamos invocar o nome do Senhor. Levei esse invocar para eles, irmãos. Daqui a pouco eu olhei assim, estava chorando, todo mundo chorando. E ele disse, marido, cara, mas como viver esse invocar? Aí eu convidei para ir para as reuniões, irmãos. Sabe o que aconteceu? Ontem tinha 5 pessoas da mesma família, irmão. 5 pessoas da mesma família. Agora a questão é a pastorear, né, irmão? Agora é joelho no chão, é oração, é jejum. Porque eu disse, ali está escrito que não fui eu que escolhi o Senhor. Foi Ele que me escolheu. Ele que nos escolheu. Então, Ele vai garantir, irmãos. Ele vai garantir para cada um de nós. Se realmente nós colocamos no coração, levamos sério que a vida da igreja é o último lugar nosso. É o reino de Deus para trazer o Senhor aqui na terra. Então, começa a orar e jejuar. Que o Senhor vai dar. Não sei se é o de 100, se é o de 50, se é o de 10. Mas o Senhor está dando de 10 para nós lá nas palmas, irmãos. E estamos ali saindo, batalhando, orando. Os irmãos vão. Quando não vão, nós estamos lá. Porque o Senhor quer fazer grande coisa. E vai se cumprir esse 2016, viu, irmão? Essa multiplicação, irmãos. Porque ontem já falaram que quer até se batizar. Tinha uma pessoa lá querendo, irmão. Se nós nos unir nesse pensar, não só levantar, vamos sem achar quem quer melhor, quem quer maior, não. Quem maior é Deus. Nós temos que exibir esse Senhor que deu tudo por nós, irmão. E eu falo outra coisa, muitas vezes as pessoas me criticam. Mas eu agradeço a vida da igreja e a família Dong. Porque trouxeram se invocar aqui para o Brasil, irmão. E me salvou. E salvou cada um de nós, irmãos. Porque quando nós chamamos a se invocar, o Senhor vem. Então não esqueça de estar invocando, orando e jejuando, porque algo vai acontecer. Nós vamos chegar esse ano aqui, irmão, multiplicar, irmão. Senhor Jesus, nós temos que falar sério e levar a sério os nossos tutores, nossos curadores, os que estão à frente do trabalho, irmão. Porque eles nos ensinam o que devemos fazer. O Espírito Santo usa eles, irmãos. Oh, aleluia! Se você não está acreditando, você está na tua mesmice, saia dessa, irmão. Porque se você cair do avião, você morre. Amém. Vamos estar dentro desse avião. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu tenho uma declaração muito maravilhosa para falar com cada um. É uma coisa que eu preciso na minha casa, conado uma vez por mês. Eu tenho vindo aqui 2 vezes, nas reuniões de terça-feira, aqui fui na casa da Joelma, fui na casa do Davi, e foi muito especial. Eu queria orar ao Senhor e pedir uma reunião, conado uma vez por mês na minha casa. Não está tendo, eu sinto muita falta. A reunião na nossa casa é muito especial. É especial aqui na igreja, tem o ensinamento dos profetas, a gente vai alegre, que o ensinamento é muito especial, porque alerta cada um de nós, para não só aqui na igreja, mas na nossa casa também. Mas a gente precisa de companhia dentro da nossa casa. E eu preciso de um acompanhamento, conado uma parceira para orar comigo dentro da minha casa. Eu preciso, é muito especial. Antigamente, eu tinha essa oração, e era muito bom. A irmã Eliana ia comigo, era mais a irmã Eliana, não sei se vocês lembram dela. A Eliana Galvão.
ela era muito assim comigo, nós tínhamos oração em casa. Agora faz tempo, não tem mais grupo familiar, eu sinto muita falta. E às vezes eu sozinha ajoelho e oro, pedindo a misericórdia do Senhor, para mandar ao menos uma parceira para orar comigo. Ao menos uma vez por mês. Eu imploro pela misericórdia do Senhor, não está tendo. Essas reuniões de terça-feira que está tendo aqui em Butatã, eu achei muito rica, muito bom. Porque os irmãos vão de casa em casa e estão orando, e está tendo essas orações. E lá em casa não está tendo. Ali naquele meio não está tendo. E eu preciso, e eu imploro o Senhor pela misericórdia do Senhor. Que eu sinto muito bem junto com os irmãos, mas a oração em casa é muito maravilhosa. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Essa palavra, irmãos, de amar o Evangelho é muito preciosa, porque às vezes nós amamos o Senhor, mas falta amor pelo Evangelho, né? E eu tenho tentado, às vezes passa na minha cabeça, acho que dos irmãos devem passar também. Poxa, mas você trabalha tanto, né? Trabalha o dia inteiro, você mal tem tempo, como é que você não é tempo integral? Como é que você vai servir a Deus? Mas o Senhor, Ele deu essa semana um exemplo muito precioso para nós, que é a da sarça. Não sei se os irmãos viram. Irmãos, nós somos essa sarça, certo? Com espinho, talvez não tenha muito valor, talvez você seja uma sarça pequena, cada um tem a sua capacidade, né? Mas uma vez que o fogo de Deus atinge essa sarça, ela passa a ter um valor inestimável para Deus. Irmãos, não somos nós que vamos agora, eu vou sair pregando evangelho, vou sair daqui, a primeira pessoa já vou pregar evangelho. Se não for pelo Senhor, se não for pelo poder do Senhor, nós não somos capazes de fazer nada. Nós vimos o exemplo de Abraão, de Moisés, Abraão tentando agradar a Deus por si mesmo, que o Senhor falou para ele, anda na minha presença, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, eu sou o capaz de fazer. Para Moisés a mesma coisa, eu sou o que sou. Irmãos, eu sou o que sou. O Senhor é capaz de fazer o que nós nem imaginamos. Se nós nos dispusermos, se nós abrirmos nosso coração para o Senhor, Ele é capaz de fazer, irmãos. E essa sarça, esse fogo tem que arder em nós, esse fogo nessa sarça tem que arder em nós 24 horas, irmãos. Para contagiar as pessoas que estão à nossa volta, para ter esse fervor pelo Evangelho. E quando arde, esse local é santo, certo? A tua vida se torna santa. Lembra? Moisés teve que tirar as sandálias, porque ali era um lugar santo. Então você se torna santo, as coisas que você toca se tornam santas. As pessoas veem você como alguém santo. E essa semana eu fiquei sem carro, ficou no concerto, e eu peguei táxi, Uber, etc., né? E, puxa, vou pregar evangelho para esses taxistas, né, irmãos? Mas é algo muito, muito rico, porque você fica buscando lá uma oportunidade, né? Quando que eu vou falar? Quando que eu vou falar? E agora vai. Não, não vai. Quando você vê, você falou. E aí você prega o evangelho, irmãos. E, claro, eu estou buscando frutos que permaneçam. Mas tem que ficar pregando, irmãos. Tem que tentar. Uma hora vai. Né? Colegas do trabalho também, eu preguei evangelho lá para uma advogada. Ela está indo para um outro grupo cristão. Né? Mas já foi um começo, estou continuando falando, né? Vamos ver se esse fruto permanece. Mas eu queria falar também, irmãos, na nossa casa, pregar o evangelho na nossa casa, não é questão só de falar, mas é de viver, é de Cristo exibir. Principalmente criança, né? Agora eu estou tendo a experiência lá em casa com os 2 meninos, né? E o Vitório, que é quase 4 anos, ele sempre vem falar dos heróis, né? Os Avengers, os amigos dele falam dos Avengers, né? Quem tem filho pequeno sabe, né? E super-herói e tal. Aí eu cheguei um dia e falei, quer saber? Vem aqui, filho, vamos ler a Bíblia, eu vou te mostrar os heróis da fé. Mostrei Eliseu para ele, e na Bíblia dele tem o desenho, né, do cavalo de fogo subindo assim. Pronto, agora o herói dele é o Eliseu. É o herói porque tem um cavalo de fogo, e aí você vai aproveitando, irmãos. Mostrei Sansão, tem um desenho lá de Sansão pegando o leão e matando o leão. Ele ficou impressionado com aquilo. Então a gente precisa falar, senão o mundo vai entrando. Na nossa casa precisa ter os heróis da fé para as nossas crianças, irmãos. A Vicky sempre fala para ele também, aquele versículo, ele tem um hino, né, que o falar da nossa boca e meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, na Tua presença, ó Senhor.
todas as orações dele agora, ele fala, Senhor, quero ser agradável a Ti. Senhor, as palavras têm que ser agradáveis a Ti. Então, irmãos, não vamos achar que nós não temos força, que nós... Sim, nós não temos, mas em Cristo, nas pequenas coisas, os pequenos detalhes, Ele vai te usar. Ele vai te usar na sua família, vai te usar no seu trabalho, no seu dia a dia, o Senhor vai usar. Jesus é o Senhor. Irmãos, nessa manhã, eu me sinto leve, me sinto alegre e leve, porque essa oração que nós fizemos de joelho, esse meditar do nosso coração veio nos limpar. Eu me senti limpo, eu me senti limpo. Esses heróis aí são grandes, não são, Billy? Para as crianças são grandes. Nós também temos um Deus grande, temos ou não temos? Mas muitas vezes nós achamos que Deus é como nós levamos de qualquer jeito, né? Mas Deus é grande. Mas sabe quando Ele é grande para mim? Quando eu estou de joelho. Quando eu estou de joelho, Deus é grande. Os irmãos perceberam isso na oração? Perceberam quando você estava de joelho e de cabeça baixa, que você tem um Deus que é todo poderoso? Pode te limpar totalmente, pode levar você a pregar o Evangelho, a exibir Cristo para as pessoas. Irmãos, eu não sei se vai dar tempo, depois o irmão vai ver o S83, o hino diz, quando temos a visão, o que o Senhor se deu por nós, derramamos o melhor sobre Ele, nosso amor. Nós devemos derramar o nosso melhor. O que você tem de mais importante na sua vida? Tem que ser o Senhor. Para nós derramarmos sobre Ele o nosso amor. Amém. Senhor Jesus, amém. Eu vou complementar, né, o que o Melo falou, né? Quando estamos de joelho, né? Senhor Jesus. Eu lembro que eu, mais jovem, ficava de joelho muitas vezes, né? Sempre pedindo perdão. Mas depois de eu me batizei, eu vim da igreja católica, então, não vamos ajoelhar mais não, agora acabou a tradição. Mas eu me ajoelhei quando meu filho ficou doente, né? Me ajoelhei e pedi ao Senhor, né? E aí me ajoelhei agora, né? E me ajoelhei quando aceitei o Senhor Jesus. Então, até doeu o joelho, eu falei, puxa, estou sem prática. A gente tem que se ajoelhar mais. Se o joelho doeu é porque é falta de prática. Né? O viver de um cristão tem que ser de joelhos, humilde, né? Na presença do Senhor. Então esse foi um exercício no Espírito. Senhor Jesus. Aí eu quero ler para os irmãos Éfeso 3,14 que fala, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. Senhor Jesus. Ó Senhor, então vamos sair daqui fortalecidos, irmãos. Nós nos ajoelhamos, então tem que estar fortalecido. A gente tem tido uma experiência lá na região, sul de São Paulo, assim, muito rica, com o grupo familiar, né? Assim, das famílias que se reúnem, hoje acho que está em 7 ou 9 famílias, assim, e umas 4 não são batizadas, né? E eles estão firmes, e eles praticam a palavra, né? Vamos batizar, se Deus quiser. E a gente fala, tem que ser casa nova toda semana. Aí eles abrem a casa. A gente fala, tem que ter gente nova. Aí essa última reunião tinha um monte lá de gente nova. Sim, então eles praticam coisas simples assim. Então a gente está indo assim, num fluir muito gostoso, né? As reuniões são maravilhosas, estão desfrutando e estamos praticando a palavra que os irmãos têm falado. Né? Ser um talento com os irmãos, né? Senhor Jesus, e o Senhor vai frutificar. Temos que agir pela fé. Senhor Jesus. Amém. Essa semana eu fui almoçar com um executivo conhecido meu, faz tempo que ele queria almoçar comigo. Cara grandão, tem 1,95 m,
120 e poucos quilos, grandes, né? E na mesa, eu almoçando no restaurante, ele começou a falar da vida dele e tal, e vantagem disso e tal, e eu falei, pô, não tenho tempo para perder, né? Mesmo porque minha agenda era curta, né? Eu tinha horário curto para almoçar com ele. E comecei ele falando, eu vou ser sincero para vocês, não escutei muito e comecei a invocar por dentro, e para o Senhor me dar a oportunidade. Até que ele falou, eu perguntei, como que está a tua vida com sua esposa? Ele falou, me separei. Estou brigando com ela, meus filhos não estão me vendo mais, já estou morando com outra mulher, minha vida virou de ponta cabeça, e eu estou esperando ajeitar um pouco, quero procurar um psicólogo. Foi a deixa, né? Mas foi a deixa e a oportunidade, irmãos. Eu pude falar de Cristo para ele, pedi para ele anotar no guardanapo, anota aí, os versículos sobre invocar. Quando eu olhei para ele, olho cheio de lágrimas, um homem de 120 quilos, grandão, todo fortão, ele é conhecido no mercado aí com cara rude, tal, derretido. Quem sabe ele vai estar conosco? Fica de pé, deixa eu ver. Imagina um homem desse na minha frente se derretendo. Mais ou menos isso. Ele é maior que esse cara aí, aqui mais forte. Mas eu estou orando por ele, tenho mandado versículo por ele, convidei para ele ir na minha casa e falei que a solução está no Senhor. Então a oportunidade não falta, irmãos. Que nós possamos ser mais atrevidos de falar de Cristo. É ou não é? Queria, tá tempo demais. Nós temos, quinta-feira lá em Cesareia, estava conversando com o Laurence e com a Cris, olhando os filhos deles testemunharem, e falei, Laurence, como o preço que a gente paga é pequeno, certo ou não? Não é pequeno o nosso preço? O Senhor já pagou o grande preço. E o nosso preço, irmãos, muitas vezes a gente não quer pagar. Está nas reuniões, invocar, evangelizar, está com os irmãos, ferver aqui. Esse é pequeno preço. Nós temos o reino todo, a vida eterna para reinar com o Senhor. E ver os filhos lá, né, dona Norma? É uma bênção. Tem preço ou não? Tem preço? Você quer ver teus filhos lá em Cesareia ou quer ir buscar eles na praia com os amigos? Então nós temos que pagar o preço muitas vezes. Mas a bênção é sem fim. Tem um hino que eu gosto muito que fala, provai e vede. Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom ou não é bom? Então fala para o irmão, provai, irmão, que o Senhor é bom. Provai e vede, irmão, que o Senhor é bom. Fala para o irmão, ele é bom para mim e é bom para ti também. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos falar. Fala para o irmão, o Senhor é bom para mim e é bom para ti também. De pé, irmãos. Louvado seja o Senhor mais uma vez, irmãos. Eu não podia deixar de falar o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Nessa questão de pregação do Evangelho de 2016. Nosso local estava assim muito cabisbaixo, né? Muito assim. E o irmão que está na frente, o nosso amado irmão Tadeu, ele marcou uma reunião para nós nos arrepender. E ali nós começamos a orar, nós estávamos em 4 pessoas. E nós começamos a orar e nos arrepender e pedir para o Senhor um novo começo. Senhor, nós queremos um novo começo. Senhor, nós precisamos de um novo começo. Irmãos, ali nós levantamos, nós não sabíamos o que tinha para fazer, mas nós dependemos do Senhor. E no íntimo do meu coração, eu congreguei durante muitos anos na Igreja Assembleia de Deus. E veio uma situação da Assembleia de Deus no meu coração, né? Um chá da rosa. Eu falei, Senhor Jesus, será que é de mim mesmo isso, né? E aquele foi crescendo dentro do meu coração. E eu chamei os irmãos e falei, irmão, eu não sei se é de mim mesmo, mas eu vou falar para os irmãos. O Senhor está colocando no meu coração uma coisa que nós fazíamos quando nós estávamos lá na Assembleia de Deus. Ela falou, fala, irmã. E ali nós passamos para o irmão o chá da rosa, como era. Irmãos, resumindo, fomos fazer esse chá da rosa. Na primeira reunião, nós estamos fazendo uma vez por mês. Na primeira reunião, nós tínhamos 45 irmãs. Entre irmãs
e pessoas convidadas. Porque esse chá da rosa, além de você convidar o local, né, nós convidamos os nossos amigos, as nossas vizinhas, né, todas aquelas pessoas que nós conhecemos para o chá da rosa. Chá da rosa simbolicamente é Jesus, né? E ali onde nós tivemos um outro chá da rosa, irmãos, para a glória do Senhor, tinha 52 irmãs, né? Nesse chá nós temos palavra, nós deixamos o Espírito agir. Nós deixamos Deus usar as irmãs. E o Senhor colocou no nosso coração para que nós pudéssemos unificar as irmãs, né? E tem sido glorioso, irmãos, porque ontem, no primeiro foi assim, meio assim, sem preparo, mas ontem o Senhor já tinha quase 10 irmãs envolvidas com a mesma, né, com o mesmo chá. E ali a gente tem a palavra, tem testemunho, chama para invocar o nome do Senhor, né? Então o Senhor está crescendo, parece nada, mas eu quero dizer para os irmãos, que graças a Deus, já tem 3 pessoas que saíram e estão conosco, já frequentando as reuniões da igreja, né? Então o Senhor está avançando, tem já marcado uma próxima reunião no Campo Limpo. Então eu quero dizer para as irmãs, o Senhor tem seus meios de avançar. E o Senhor usa quando nós nos colocamos à disposição do Senhor. Eu quero dizer para o irmão Pedro, realmente é verdade, irmão, é o jejum e a oração. Irmãos, nós nos preocupamos tanto com essa situação, com esse chá, que todas nós nos envolvemos no jejum e na oração, né? E assim o Senhor está trabalhando nas nossas vidas e nas vidas de todos aqueles que estão se achegando. Então a gente vê assim, que irmãs, né, de outras, como é que eu falo, que não está reunindo conosco, tem estado presente, né, e tem ali se alimentado, tem achado que Jesus tem feito alguma coisa. Então, irmãos, o Senhor tem os seus meios de trabalhar. Basta nós falarmos, eis-nos aqui, né? Usa-nos a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço oração para a igreja, chama Chá da Rosa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, saiu uma notícia hoje de manhã, e queria compartilhar com os irmãos, que foi pego um terrorista que mata cristãos. E aí o exército americano perguntou o que nós devemos fazer com ele. E aí eu vou perguntar isso para vocês, irmãos. O que nós devemos fazer com esse terrorista? Pregar o evangelho, né, irmão? Certeza não? Né? Irmãos, na verdade não saiu essa notícia, tá? Mas na Bíblia fala essa notícia. Fala de Paulo, irmãos. Paulo foi esse terrorista. E quando o irmão de Brasília, a gente na conferência, para coordenação da conferência de jovens, o irmão compartilhou isso. E na hora que ele falou que foi encontrado esse terrorista, eu falei assim, nossa, mas tem que matar ele tão bonito. E eu não sei, irmão, qual foi o teu sentimento quando eu falei, se você realmente falou, não, vamos levá-lo para o local e falar do Senhor para ele, né? Ou se nós aqui teríamos matado esse terrorista. A verdade, irmãos, é a seguinte, que nós precisamos realmente exibir Cristo quando a gente não gosta das coisas. E eu estou aqui na frente me expondo por causa disso, irmãos. Porque muitas vezes eu mato os irmãos. Quando não fazem as coisas como eu quero. Ou quando as coisas não saem como eu quero. E eu acabo me tornando negativo por isso. Mas nessa manhã, irmãos, nós aqui em poucos, mas essa palavra é para você, irmão. Essa palavra é para mim. Nós vamos mudar a nossa visão, irmãos. Nós precisamos realmente aprender a exibir Cristo. Mas para exibir Cristo, irmãos, nós precisamos estar numa condição adequada. Essa semana também eu recebi um vídeo do Timóteo. Na semana passada eu recebi um vídeo do Timóteo, que falava de um pastor comentando que os arqueólogos estavam procurando o Éden, mas não encontravam. Né? Porque esse pastor estava compartilhando que Éden, irmãos, não é um local. Éden não é uma região. Éden é uma condição. E aí, irmãos, eu pergunto a você, qual é a nossa condição?
Porque quando Deus criou o jardim do Éden, Ele colocou ali o homem para o cultivar e o guardar em uma condição. Não dá para achar o jardim do Éden é uma condição. E aí, irmãos, eu pergunto a vocês, qual é a nossa condição? Quando Caim matou Abel, ele falou assim, eu vou me retirar, Senhor, vou ao oriente do Éden e vou me retirar da tua presença. Então, Éden é uma condição. E sabe o que eu fui pesquisar na palavra, irmãos? O que aconteceu com Caim quando ele saiu da presença do Senhor? Ele foi para uma região chamada, quem lembra? Nod. E aí, os arqueólogos também não acharam Nod. Porque Nod não é uma região, Nod é uma condição. E aí, irmãos, quando nós nos retiramos da presença do Senhor, para que condição nós vamos? Quando eu fiz essa pergunta aqui, falei, o que você faria com esse terrorista? Provavelmente você foi para a sua condição. E muitos irmãos levariam para o local, mas muitos irmãos matariam. E a minha condição, irmãos, quando ele falou isso, era matar. Senhor Jesus. Irmãos, a vida da igreja realmente precisa nos levar novamente, para mim, irmãos, para uma nova condição. Eu lembro, eu sou da época, irmão Pedro, daquele churrasco de quinta-feira. Cadê o seu Otto? Eita, seu Otto. Eu conheci o seu Otto lá. Isso faz alguns anos, né? Faz alguns anos. Né? Precisamos restaurar, irmãos, né? O estar junto com os irmãos. Graças a Deus, nós temos um grupo familiar muito forte, eu sou muito grato ao meu grupo familiar, porque nesse grupo familiar, nós estamos em uma condição. Jesus é o Senhor, irmãos, que o Senhor possa nos levar novamente para uma condição adequada. E na nossa semana, irmãos, quando acontecer alguma coisa que você começar a julgar, comece a ver em que condição você está. Jesus é o Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Renato, nós estamos restaurando o churrasco de quinta-feira, viu? Já estamos preparando, nós vamos construir uma churrasqueira lá agora, local novo. Está convidado, amém. Senhor Jesus. Irmãos, na segunda-feira, no finalzinho, na última história, fala uma coisa muito rica. Eu estava considerando isso. Primeiro, esse ano fala do nosso desafio, né? De pregarmos o evangelho para pelo menos 10 pessoas, firmarmos pelo menos 2, né? E no último parágrafo fala, ao aceitar esse desafio, irmãos, quem já aceitou esse desafio? Senhor Jesus. Levanta a mão aqui quem já aceitou esse desafio. Senhor Jesus, eu aceitei esse desafio. Vocês aceitaram esse desafio? Olha o que continua. Você precisará de muita oração e jejum. Ó Senhor Jesus. O Senhor me deu um encorajamento hoje na hora que eu estava ajoelhando junto com vocês, irmãos, e orando por isso. Senhor Jesus, teve uma irmã aqui que veio aqui na frente e falou, é questão de oração e jejum. Ela estava tendo uma experiência disso. Senhor Jesus, o jejum verdadeiro vem de um pesado encargo. Você perde a fome por uma causa. Senhor Jesus. Irmãos, eu preciso mais desse pesado encargo no meu coração. Eu tenho orado, ainda hoje eu orei de novo. Para o Senhor mudar o meu coração, para eu ter mais um pesado encargo sobre isso. Talvez esse encargo não tenha pesado tanto ainda no meu coração. Eu estava fazendo essa consideração. Falei, Senhor, limpa mais o meu coração. Encontre espaço no meu coração, para que esse encargo seja mais pesado. Não sei quem falou aqui da paixão, acho que foi o Billy, paixão por pregação do Evangelho. Nós temos que ser mais apaixonados por pregar o Evangelho. Não é verdade? Na página 17, acho que o Billy compartilhou um pouco sobre isso também, vai falar que no finalzinho do primeiro parágrafo, nas últimas 2 linhas, fala, a sarça representa a nossa capacidade. E Deus quer usá-la como sustentáculo. Senhor Jesus, também me tocou esse ponto. O Senhor quer nos usar como sustentáculo. Não que o Senhor precisa de nós, né? O Senhor poderia fazer tudo. Mas o Senhor, Ele está nos usando, né? O Senhor quer crescer em nós. Por isso que Ele precisa de nós como sustentáculo. Como suporte para quê, irmãos? Senhor Jesus.
para manifestar o poder divino, para manifestar o poder dele em nós. E quanto maior esse sustentáculo, maior é a manifestação desse poder. Senhor Jesus, que o Senhor encontre em nós em cada um de vocês, grandes sustentáculos, né, para que a manifestação do poder do Senhor também seja grande. Senhor Jesus, não é isso? Vilmar falou isso hoje também. Senhor Jesus. Outro ponto também que eu estava desfrutando foi na página 16, lá em cima da página 16. Na verdade, começa no finalzinho da 15 ainda, né? Fala, em outras palavras, não busque na carne o que você precisa. Ó Senhor Jesus, quantas vezes buscamos na nossa carne o que nós precisamos? Senhor Jesus, quem nunca fez isso daqui, que taque a primeira pedra. Senhor Jesus, não use seu esforço, ande na presença do Senhor e tenha um viver que agrade a Ele. Deus é capaz de suprir tudo o que você precisa. Senhor Jesus. Irmãos, essa semana eu estava orando por isso, né? Precisamos depender mais do Senhor, né? Andar mais na presença do Senhor, né? Aí a gente vai conseguir atingir o objetivo desse desafio, né? E isso de maneira orgânica, irmãos. Não é nada forçado, não é com exibicionismo, a irmã falou aqui, né? É exibindo a Cristo, não é? É verdade, não é? A irmã que acho que falou, né? Amém. Senhor Jesus, que o Senhor ainda aproveite, nós não chegamos nem no final do primeiro semestre. Se você acha que está atrasado, ainda há tempo, né? Eu acho que eu estou atrasado, mas ainda há tempo por mim, né? Senhor Jesus, o Senhor está nos alertando, né? Nós precisamos agir mais como sustentáculo do Senhor, para a manifestação do poder divino dEle, poder se expressar por toda a terra, né? Pregando o evangelho da graça. Vamos orar mais, vamos ter uma igreja que se colocar mais em oração, mais em jejum por isso. Senhor Jesus, esse foi o meu sentimento. Senhor Jesus, eu também, quando li onde que o Rodrigo leu, eu senti tanta fraqueza. Falei assim, ai, como que eu vou ganhar essas pessoas 10 e ainda firmar 2? O Senhor me deu o dom de evangelista, mas eu tenho que, Senhor, me dar o dom do apacentamento. Senhor Jesus, claro, tem pessoas que eu preguei o evangelho, o trabalhar, o crescimento vem de Deus. Então, as pessoas já têm frutos que a vida dela já tem mudado, o semblante dela tem mudado. Mas, ó Senhor Jesus, como dependemos do Senhor. Quando lemos a palavra, nós temos que crer. E agora, no Espírito, a palavra se torna real, né? Ó Senhor Jesus, eu creio, igual quando eu leio Paulo, a epístola de Paulo fala que o Senhor, não importa onde você vá, importa que o Senhor vai te colocar a palavra na sua boca. Eu creio nisso. Irmão, agora eu tenho uma experiência tão rica. Essa quarta-feira, recebi notícia lá de casa, lá de Presidente Prudente, da Terra Natal. Aí eu falei assim, meu irmão ligou, falou assim, você recebeu, sua irmã já te ligou? É uma senhora que morou 60 anos conosco, morreu com 102 anos. Aí, no final da vida, meus pais se foram, mas como é uma vida, é querida, nos ajudou. Então, minha irmã faz quase 10 anos que está sacrificando a vida dela para cuidar dela. E ela dormiu no Senhor, graças ao Senhor. E graças ao Senhor que, pela circunstância, o André e o irmão Dong me liberaram. Aí nós fomos, graças ao Senhor. Não, é que eu cuido dele. Eu cuido dele, então tem que ter, porque pela misericórdia, a responsabilidade me pesa tanto, que tem circunstâncias que eu posso sair, mas eu acho que não devo. Ó Senhor Jesus, mas aleluia. Ó irmãos, já no velório, eu levei jornais e folhetos.
Aí lá é uma agência funerária que tem as salas. Aí eu distribuí um monte de jornal, um monte de folhetos. Aí eu chegava para a pessoa, falei, você tem sede de Deus, da palavra? Aí perguntava assim. Aí os parentes também estavam totalmente abertos. Graças ao Senhor. Aí no funeral, irmãos, o CEAP, lá em casa, no sítio, tem o CEAP. Aí o CEAP também foram, os irmãos, tudo. Aí no funeral, no velório, o irmão compartilhou. Aí no funeral, o Senhor me tocou, eu fui falar com o irmão deu a primeira palavra. E tem uma irmã que foi de Ribeirão Preto para Presidente Prudente, e ela, na condição dela, ela falou assim que ela tinha que cuidar, porque ela era enfermeira. E ela faz 3 semanas, um mês ela cuidou com todo amor, deu todo amor que essa pessoa precisava, porque ela tinha que colocar sonda. Aí, ela invocou, disse que não falava mais. Mas quando ela chegou, ela deu todo carinho que ela começou a invocar o nome do Senhor. Quando eu fui, ela invocou, nós invocamos, ó Senhor Jesus, ela falou assim, homem perfeito. E essa moça gravou. Eu falei, então você vai falar. Irmãos, o irmão deu a entrada, a irmã deu o testemunho e ligou o áudio que essa senhora estava invocando o nome do Senhor. Aí eu entrei com 1 Coríntios 12, 1, 2, 3. Aí preguei o evangelho, eles invocaram e oraram. Irmão, o mais precioso que minha família foi são. Amém. Meus irmãos, que já faz tempo que a gente ora com eles repetiram o nome do Senhor e a oração com toda a convicção. Então é maravilhoso! Esse Deus é real! Ó Senhor Jesus, depois falei com uma pessoa, eu falei, vamos invocar. Ele ficou embolado que não conseguia invocar. Então, irmão, tem frutos. Até uma parente que apareceu, porque o marido dela morreu e ficou distante, mas ela apareceu e ela invocou todo amor. Amém. Senhor Jesus. Aí, retornando, fui na farmácia, comprou remédio. Aí, mais 3 pessoas invocaram o Senhor com todo vigor. Ó Senhor Jesus! Esse Deus é maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aqui no Alimento Diário, na lição de segunda-feira, no último parágrafo, diz assim, devemos perceber que o agir de Deus é por meio do Espírito, mediante a fé. Ao pregar o Evangelho, quem trará as pessoas para a igreja é o Espírito, não a nossa eloquência, não é capacidade humana, que irá convencer as pessoas a se arrepender e se entregar para o Senhor. Nossa participação ocorre por meio de nossa disposição, oração e jejum pelas pessoas. Se cooperarmos com a graça de Deus, os frutos virão. Mas se cooperarmos, os frutos virão. Quero falar bem rapidinho, eu quero encorajar os irmãos, por que eu estou falando novamente? Porque antes eu não tinha esse gosto pelo alimento diário, viu, irmãos? Verdade, meu marido faz a inscrição, leva, não dá eu li por ler. Mas agora eu tenho uma sede, eu tenho uma fome, sabe? Levanto cedo, já quero comer, sabe? E até meu esposo, ele acha, nossa, o que aconteceu? Se o Jave chega, parece que eu ganhei um presente, eu chego lá do correio, lá da caixa do correio, né? Com o Jave na mão, né? Aí, muitas vezes, quando chega boleto na tua casa de cobrança, você fica meio triste, né? Meio chateado, né? Mas quando chega o meu boleto, irmão, ou de sócio do Evangelho, eu chego pulando. Mas aí meu marido fala, mas o que aconteceu? Irmão, quando você está envolvido com as coisas de Deus, está tão gostoso, né? Até teu dinheiro rende, menina. Eu não fico preocupada, na minha casa não tem crise, não. Oh, Senhor Jesus, aleluia, porque nós somos fartos da palavra. É essa que nos salva, irmão. Então vamos, quem nunca fez
nunca leu o elemento diário, nunca fez sei lá, não tem a inscrição do Jove, do sócio do Evangelho, participar das coisas do Senhor. Faça isso para vocês verem, irmãos. Que coisa gostosa, irmãos. Oh, Senhor Jesus! É isso aí, um faz de um jeito, outro faz do outro. A irmã Maria, que coisa gloriosa. Lá alguém chorando pelo defunto e ela salvando os defuntos lá. Senhor Jesus, isso é maravilhoso demais, irmão. Vamos estar sempre unidos nos irmãos, unidos com essa palavra, irmão. E você tem que desfrutar. Eu achei que eu nunca poderia vir desfrutar aqui na frente, mas hoje eu vim e venho, amém? Os irmãos que vão orar pelo pão e cálice podem vir aqui na frente, né? Eu só queria dizer o seguinte para os irmãos, que de onde vem a nossa paixão pelo Evangelho, o segredo, irmãos, é começar pelo nosso amor pelo Senhor. João capítulo 21, quando Pedro, e junto com outros 6 discípulos, foram pescar, porque Jesus já havia sido morto, ressuscitado, e já não estava mais presente fisicamente com eles. Então eles se preocuparam com o sustento, com o que havia de comer, porque o estômago começa a roncar, não é isso? E não tem dinheiro para comprar pão, não tem dinheiro para comprar peixe, e eles voltaram para a sua profissão. E naquela noite nada pescaram, mas o Senhor já estava com pão e peixe preparado na praia. E eles, graças ao Senhor, entenderam que o Senhor, Ele é que nos supre tudo o que nós precisamos. Portanto, irmãos, não seja por causa do seu sustento, você esfrie o seu amor pelo Senhor, e pelo seu encargo pelo Senhor, porque o Senhor, Ele é responsável, por tudo que você precisa. O seu peixe, o seu pão, Deus já preparou. Portanto, irmãos, depois de Pedro ter comido, depois dos discípulos terem comido, o Senhor perguntou para Pedro, Pedro, não é, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Tudo isso que você ama, a sua profissão, o seu negócio, o seu sustento, o seu sucesso, você ama mais do que isso ou a mim? Pedro falou, tu sabes que eu te amo. E o Senhor respondeu-lhe, então apacenta os meus cordeiros. Quer dizer, se nós amamos o Senhor, aí é que nós amamos o Evangelho, nós amamos as pessoas, amamos pastorear as pessoas. Portanto, irmãos, nós precisamos renovar sempre nosso amor pelo Senhor. Me lembro então daquela história de Lucas capítulo 7, aquela mulher, quando o Senhor Jesus estava indo para ser recebido na casa do Simão, leproso, e de repente aparece uma mulher pecadora por detrás e começa a chorar, começa a enxugar, lavar os pés do Senhor Jesus com as lágrimas, enxugar os seus pés com cabelo, e quebra um vaso de alabastro de nardo puro, e que todo mundo achou que era um desperdício. Então eu queria abrir aqui rapidamente com vocês, Lucas capítulo 7, acho que vale a pena a gente só ler isso diante da mesa do Senhor, a mulher, versículo 37, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe o Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas. Na hora de
Sabesp está economizando dinheiro, não tem água na torneira. Irmãos, essa mulher usou suas lágrimas para lavar os pés do Senhor. Porém, e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste da cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os seus pecados. Então, irmãos, se nós não amamos tanto o Senhor, é porque nós não demos tanto valor ao tudo que o Senhor fez por nós e o amor que Ele dedicou a nós. Portanto, irmãos, é hora da gente refletir um pouco sobre isso. Se nós não temos encargo pelo Evangelho, se nós não temos encargo pelas coisas do Senhor, nós damos mais importância às nossas coisas do que às coisas do Senhor, irmãos, está na hora da gente refletir, será que estamos sendo como esse Simão? Ou nós vamos ser como essa mulher que muito amou o Senhor? Então, quem considera que o Senhor perdoou pouco, também ama o Senhor pouco. Mas quem considera que o Senhor perdoou muito, também ama o Senhor muito. Irmãos, que o Senhor possa restaurar nosso amor por Ele. E outra coisa, irmãos, alimento diário desta semana, ela é muito importante. Eu quero dizer o seguinte, o foco é aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento eu ontem falei para os irmãos, tem dois sentidos. Num sentido é de que você se acha um membro fraco, inútil, pouco você pode fazer, e você desse jeito, eu acho que você nunca vai ser muito útil na igreja. Irmãos, não deixe Satanás enganar você. Ninguém nasce sabendo, não é verdade? Todos nós precisamos de aperfeiçoamento. Você tem que dizer para o Senhor, Senhor, eu estou disposto a ser aperfeiçoado. Eu não sei pregar evangelho, estou disposto a aprender com os evangelistas que o Senhor nos deu como dons. Eu quero aprender com quem sabe pregar evangelho, eu quero sair junto com ele, eu quero aprender. Se você fala, eu não sei, não sou profeta, eu sou uma irmãzinha, não sei nem o que falar, não tenho nada para falar, irmão, então fique perto dos irmãos que profetizam nas reuniões, pode ser até na reunião pequena, grupo familiar, você também aprenda a profetizar, fale alguma coisa, irmão, ninguém nasce sabendo, todos nós precisamos de aperfeiçoamento, precisamos de treinamento, precisamos nos expor para isso. Então, se você não sabe que é ser, por exemplo, um apóstolo, aprenda, vai para o CEAP. O CEAP abre frentes, prega o evangelho em cidades novas, bairros novos. Isso é ser um apóstolo, sabe? Se você não sabe ser um pastor, você não sabe pastorear, irmãos, na igreja está cheio de pastores. Você não sabe como ensinar a Bíblia, na igreja está cheio de mestres. Você pode aprender com eles, ou não pode? A não ser que você diga, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aí não tem jeito, não é isso? Então, irmãos, temos que ter um coração disposto para o Senhor. Senhor, eu quero ser aperfeiçoado. Porque o Senhor quer usar cada um de vocês. O Senhor não quer usar apenas alguns irmãos, então o Senhor está usando esses poucos. Irmão, esses poucos não vão dar conta. Não vão dar conta para pregar esse evangelho a toda a terra habitada. O Senhor precisa de você. Você aperfeiçoado. Aí, por outro lado, irmãos, tem aqueles, então, que são muito capazes, já têm 5 talentos, muita capacidade. Esses, então, nós falamos do outro jeito. Para esses, nós falamos que a capacidade do homem não passa de uma sarça. Não pense que a sua capacidade vai abafar na obra do Senhor, vai fazer tudo para o Senhor. O Senhor não precisa de você. Ele não precisa da sua capacidade. O Senhor, na verdade, precisa da sua pessoa. Entregue para o Senhor e o Senhor, então, vai usar a sua capacidade como um suporte para que o seu poder possa aparecer. Mas enquanto você achar que é a sua capacidade que vai fazer alguma coisa para Deus, Ele não usa. Ele não usa. Mas quando você desistir da sua capacidade, então Deus usa em ressurreição. Portanto, irmãos, isso é para incentivar nossos jovens a estudarem. Não quer dizer, não, Deus, poder é de Deus, então não preciso estudar, não preciso me aperfeiçoar. Não,
nós precisamos nos aperfeiçoar, precisamos sempre nos aprimorar, precisamos, né, ser suporte para o Senhor usar. Mas precisamos saber que Deus não usa a nossa capacidade in natura, mas Deus pode usar em ressurreição. Tá? Então, é tudo isso que nos mostra, e eu vou dizer para vocês, irmãos, os apóstolos, profetas, evangelistas, são principalmente para abrir novas frentes. Mas para viver a vida da igreja, em Gálatas 4, os tutores e curadores são principalmente pastores e mestres. Mas nós precisamos aprender a pastorear. A vida da igreja, na verdade, é uma história de pastorear e ensinar. Não tem outra coisa, não é isso? Nós aqui, irmãos, precisamos ser pastoreados. A nossa alma precisa ser pastoreada, não é isso? Então, as pessoas também são assim. Nós precisamos pastorear, cuidar, com cuidado, com alimentação, com água para beber. Também precisamos da Bíblia, alguém que nos ensine a Bíblia. Irmãos, isso se resume, a vida da igreja se resume nisso. Portanto, irmãos, nós todos precisamos aprender a ser pastores. Quem quer ser pastor? Levanta a mão. Quem quer ser pastor na igreja? Se você ainda acha que você não tem capacidade, você diga ao Senhor, Senhor, eu quero aprender. Eu quero aprender a apacentar, a pastorear, porque aquele que ama o Senhor vai falar, pastoreia as minhas ovelhas. O Senhor vai falar, pastoreia, apacenta as minhas ovelhas e os meus cordeiros. Irmãos, é isso. Tudo isso, né, a vida da igreja se resume nisso. Portanto, irmãos, se nós amamos ao Senhor, amamos também as pessoas que o Senhor ama, né, nós amamos o Evangelho e pregamos o Evangelho. Como os irmãos deram testemunho, irmãos, se nós tivermos isso com o coração cheio, irmão, o dia a dia aparecem oportunidades. É só a gente ter um pouco mais de ousadia, não é isso? Pouco mais estar no Espírito, permanecer no Senhor, nós conseguirmos falar com as pessoas. Imagina se cada um de nós começarmos a falar do Senhor, não é isso? E depois apacentar essas pessoas, pastorear essas pessoas, irmão, certamente esse ano vai ser um ano frutífero para nós. Jesus é o Senhor.